Então, boa tarde a todos e a todas. A gente vai dar início, né, à defesa de TCC do aluno Francisco Murilo Ferreira de Oliveira Filho. Né? Ele vai apresentar o trabalho dele, o impacto da engenharia social nas organizações, evolução, técnicas e prevenção. Antes de tudo, eu queria agradecer à banca, professor Inácio Cordeiro, professor Wellington Araújo, por terem aceitado, né, avaliar o trabalho do Murilo. Tá? Aí, Murilo, você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação, iniciando de agora. Você tem a palavra. Pode começar. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Murilo. Vou estar aqui fazendo a apresentação aqui do meu trabalho, meu artigo científico, intitulado Impacto da Engenharia Social nas Organizações, Evolução, Técnicas e Prevenção, orientado pelo professor Otávio. Vou dar início agora, tá? Dando uma breve passada aqui no sumário, vou falar um pouco aqui, vou introduzir o assunto, vou comentar sobre a motivação do trabalho, alguns trabalhos relacionados. Posteriormente, vou entrar dentro do estudo aqui na metodologia e, por fim, na conclusão. Bom, introduzindo aqui um pouco, vamos contextualizar, né? Nós sabemos que a inovação associada à tecnologia da informação, ela tem sido um fator crucial para o desenvolvimento de diversas áreas, né? Entre eles, nós podemos citar a comunicação, a tecnologia nas comunicações, no transporte, na saúde, na educação, não sendo diferente na área de segurança, né? Mas especificamente na área da segurança da informação. Hoje nós sabemos que existe uma certa facilidade de acesso a um dispositivo que recebe e transmite dados, né? Comparado com décadas atrás, onde era tudo uma novidade, hoje já se tornou algo comum. Qualquer pessoa pode ter um celular, a grande maioria das pessoas, né, pode ter um celular e, se estiver conectado a alguma rede, na palma da sua mão você tem a informação que você deseja, né? E, bom, com essa facilidade, essa inovação, surgem os desafios, né? Principalmente relacionados à segurança da informação. Nós sabemos que, conforme a tecnologia evolui, os crimes cibernéticos também evoluem, né? Se tornam cada vez mais complexos. Hoje já é quase que empírico. Todos sabemos que existem redes criminosas que são comandadas dentro de prisões. E tudo isso se deve ao fato do acesso, né, e da inovação que vem ocorrendo na tecnologia nos últimos anos. Bom, falando agora um pouco sobre a motivação para esse trabalho. O principal seria a crescente de ataques que envolvem engenharia social, né? Segundo estudos, em 2015, mesmo com poucas pessoas sabendo, a engenharia social tornou-se o tipo de ataque mais utilizado no mundo. Um caso muito comum que nós vivemos hoje são os golpes e fraudes, né, que envolvem aplicativos, através de ligações, SMS, como, por exemplo, golpes e fraudes aí, que ocorrem em aplicativos como o LX, Mercado Livre, onde uma pessoa usa os dados que você expõe em um anúncio, por exemplo, e clona o seu número, pede uma confirmação de algum número se passando por um funcionário. E, bom, vou citar aqui dois casos grandes, né, bem populares. Um foi o caso da empresa TI Media Data Solutions, uma empresa americana de consultoria, que foi vítima de um golpe de phishing, onde alguns funcionários receberam e-mails com algumas instruções de uma pessoa que se passava por um funcionário e que estava pedindo a confirmação de uma transferência indevida, assumindo ser parte de uma empresa filial que estaria sendo comprada, né? E, bom, nesse caso, a empresa teve um prejuízo de 4,8 milhões de dólares e o criminoso nunca foi rastreado. Trazendo agora um pouco para o território nacional, esse ano nós tivemos aí um vazamento de 223 milhões de brasileiros que tiveram suas informações divulgadas, né? Houve um vazamento que surgiu através do banco de dados da Serasa Experian, empresa afiliada da Serasa, onde diversos dados como nome, CPF, RG, data de nascimento e diversos outros dados que estão lá cadastrados foram vazados, número que inclusive é maior do que a própria população brasileira devido até pessoas que já faleceram que tiveram seus dados aí vendidos aí no mercado negro na internet, né? Isso tudo levou, como serviu de motivação para a criação desse trabalho, desenvolvimento. Bom, falando agora um pouco sobre os trabalhos relacionados, foi feito um amplo levantamento bibliográfico aqui da área, onde diversos tipos de artigos foram abordados. Posso citar aqui, por exemplo, esse primeiro,
que fala sobre um framework de identificação de ataques de engenharia social. Esses dois aqui também serviram de base, principalmente para a fundamentação teórica, onde eles falam sobre técnicas, como se defender. Também foi abordado a contextualização da engenharia social no âmbito das perícias criminais, falando sobre as complexidades de uma investigação, devido ao número baixo de rastros que são deixados no ataque de engenharia social. Artigo também que define o que a engenharia social é dentro do âmbito da cibersegurança, e, por fim, também defesas de mestrado que falam muito sobre a parte psicológica, né, o fator humano da engenharia social, que influencia diretamente nas organizações. Bom, entrando agora na metodologia. Esse artigo ele partiu de um amplo levantamento bibliográfico, como eu citei. A partir disso, em paralelo, foram definidos de forma mais exata possível, usando como base, né, a metodologia descritiva, usando a bibliografia, a definição de engenharia social e do engenheiro social. Tema que foi pouco abordado, não muito aprofundado aí nos últimos tempos, e a partir disso houve um estudo, né, um levantamento aí dos tipos de técnicas, e com isso foi feito um panorama aí entre os ataques que existem baseados em engenharia social e como se prevenir, e por fim foi analisado, né, tomando como base relatórios de segurança internacional, o impacto que esses golpes, né, que esse tipo de ataque traz dentro das organizações, até chegar à sua conclusão. Entrando agora aqui na definição de engenharia social, o que nós podemos dizer? A engenharia social ela nada mais é do que uma classe de ataques que, apesar do nome, ela não é uma área da engenharia, ela é um conjunto de técnicas que tem como objetivo extrair uma informação de uma vítima, chamada vítima, né, que pode ser um funcionário de uma empresa, pode ser um indivíduo qualquer, vai depender muito da motivação desse ataque. Ela foi definida nas bibliografias mais atuais como a arte de enganar, pois ela tem como principal estrutura a persuasão. E também foi considerada como o primeiro malware, porque antes mesmo dos grandes ataques técnicos envolvendo aí uma máquina, a engenharia social ela era usada, mesmo ainda antes do termo ser cunhado, como ferramenta de ataque para a extração de informações. Aqui essa imagem aqui, ela descreve um pouco sobre a evolução da engenharia social, tomando como base aqui o início lá na primeira década dos anos 70. Foram as primeiras bibliografias que surgiram e que estão disponíveis para estudo. Bom, nessas duas primeiras décadas, né, no surgimento, a engenharia social ela era mais utilizada em técnicas como o phreaking e o pretexting. O phreaking, que seria ataques que são feitos através de aparelhos telefônicos, né, por isso phone phreaker. E o pretexting, onde é uma técnica que se resume ao engenheiro social se passar por uma outra pessoa ou parte de uma organização para tentar extrair o dado da pessoa que atende a ligação. A sua popularização nessa época não foi muito grande. Nas duas primeiras décadas era uma coisa ainda, principalmente devido ao termo não ter sido ainda muito popularizado, então o crescimento foi gradual, e apenas mesmo durante sua evolução ali, na segunda década dos anos 90, que realmente foi estabelecido na comunidade hacker, sendo hacker éticos ou não, onde foi dividido aí as classificações nos ataques de engenharia social do âmbito físico, técnico e o âmbito psicológico, onde foi realmente o boom, considerado aí a nova geração da engenharia social. E de 2005 para cá, com o avanço, né, com a inovação da tecnologia, as ferramentas disponíveis, né, para buscas e utilização de golpes cresceu. Então, foi natural que o número de ataques crescesse, a proporção desses ataques, a coordenação entre os mesmos, né, pois existem ataques de DNS, de DDoS, que visam derrubar a segurança de uma corporação, por exemplo. E, bom, os ataques se tornaram em larga escala e teve também a adoção de ferramentas de inteligência artificial e de OSINT. OSINT que nada mais é do que a informação
disponível de forma pública, né, a Open Source Intelligence, como, por exemplo, dados governamentais que são abertos para consultas, e redes sociais, mídias de massa e etc. Qualquer dado aberto aí que está disponível na rede é utilizado como ferramenta para a busca de um engenheiro social no planejamento do seu ataque. Falando agora um pouco brevemente sobre o engenheiro social, né? Ele não obrigatoriamente vive de ser um engenheiro social, não tem isso como profissão. Ele é um grande conhecedor que usa da persuasão para atingir os seus objetivos. Ele pode ser um engenheiro ético ou não. Hoje em dia, empresas como, por exemplo, de Red Teams, que fornecem agentes para testar a segurança de corporações, por exemplo. Então, eles podem ser criminosos ou não, podem ser apenas profissionais. E, bom, as suas metodologias aí partem dos seus objetivos, né? Existem diferentes motivações, pode ser para o crescimento pessoal, como eu disse, pode ser um agente contratado para testar a segurança de uma empresa, pode ser por vingança, pode ser por dinheiro, vai depender mesmo do indivíduo. E a sua principal ferramenta para buscas, né, são as fontes abertas, né, o SINT. E citando um caso real, Kevin Mitnick, conhecido hacker aí, escritor de grandes livros, considerado o pai da engenharia social, né, ele lá na década de 90, ele ficou muito famoso, foi investigado aí por muito tempo, porque ele conseguiu extrair informações importantíssimas de grandes empresas da época, apenas fazendo alguns telefonemas, onde ele subia cada degrau do escalão da empresa, perguntando com quem poderia falar, se passando por uma outra pessoa, e conseguiu adquirir informações confidenciais que ele posteriormente vendeu. Foi preso anos depois, mas passou a trabalhar com o FBI nas partes das investigações. Tem diversos livros dele aí que são muito populares e serviram aí como bibliografia. Bom, vamos falar aqui um pouco sobre o passo a passo de um ataque de engenharia social, né? Ele tem aqui 4 passos, que pode ser um ciclo ou não, vai depender mesmo do tamanho do objetivo do engenheiro social. Ele vai ser iniciado pela coleta das informações, onde o engenheiro social ele vai buscar entender o dia a dia da vítima, o que ele gosta, as informações que estão disponíveis, que podem ser usadas, tudo isso por ferramentas de Open Source Intelligence. A partir disso, existe um desenvolvimento de uma relação, que pode ser indireta ou não, onde ele vai tentar se aproximar do alvo de algum jeito, né? Se for uma comunicação bidirecional, ele vai tentar ganhar intimidade, ganhar respeito para isso, até que chega na terceira fase da aplicação das técnicas, onde antes definidas agora vão ser aplicadas de forma que ele adquira a informação desejada, né? E por fim, a utilização dos dados obtidos. E é nesse ponto que será definido se esse passo a passo será um ciclo ou não, pois ele pode estar apenas iniciando um ataque maior, partindo de indivíduo para indivíduo dentro de uma corporação, como ele pode apenas desejar uma informação específica de um indivíduo só. Bom, fazendo aqui um panorama aqui sobre as técnicas, né, eu dividi aqui nesse quadro um pouco falar sobre ataques físicos, técnicos e psicológicos. Vou estar separando aqui os principais para não estender muito. Aqui nos ataques físicos nós podemos falar sobre o pretexting, né, que é uma técnica onde você se passa por uma outra pessoa, usado muito aí em ataques através de telefones e ataques mesmo de abordagem pessoal, como também existem ataques um pouco mais extremos, como o dumpster diving, onde para a busca das informações do engenheiro social ele revista, né, o lixo, ele mergulha, né, na tradução literal, no que é jogado fora por parte da vítima para procurar notas fiscais, informações que podem ser valiosas para o ataque. E também o sexting, né, que ele é uma consequência aí de um ganho de intimidade, onde o criminoso usa de fotos íntimas ou de conversas para chantagear a vítima, em troca de uma informação, em troca de um favor. Deixando claro que os ataques se misturam, certo? Eles não são divididos de forma que cada técnica seja apenas física, seja apenas técnica ou psicológica. Eles se intercalam. Passando um pouco aqui para os ataques técnicos, né, temos aqui, se não o mais popular, que é o phishing, muito popular. Ele ocorre dentro dos e-mails, né, de correios eletrônicos, que são links maliciosos que chegam e são considerados spam, dizendo que você pode ter ganho dinheiro, que está com o nome no site, mas quando você clica, ele instala um malware na sua máquina, né, que expõe os seus dados e suas informações. Existe também a implementação de um malware direto na máquina da vítima. Hoje já é comum existirem esses malwares instalados em pendrives. E nós também podemos citar o spear phishing, que ele é uma variação do phishing direcionada para uma empresa, né? Você
Geralmente são casos onde se passam por filiais ou grandes empresários querendo fazer parcerias ou algo do tipo. Falando aqui um pouco sobre os ataques psicológicos, né? É uma estrutura muito forte de autoridade, né? Mas onde principalmente a persuasão é o principal, onde vai ser demonstrado uma certa postura, um conhecimento de forma que vai convencer a sua vítima. E como estudos apontam, o ser humano ele tem um instinto natural de ajudar o próximo, né? Então o engenheiro social ele toma proveito disso para os fins próprios, né? Pessoais. Falando um pouco agora sobre a prevenção, né? Sobre a engenharia social. Como existem diversos tipos de técnicas, né? Variando aí entre técnicas ou apenas físicas, né? Sem envolver uma máquina, por exemplo. O ideal seria a implementação de uma estratégia de defesas em multicamadas, né? Dentro de uma organização, por exemplo, com políticas internas de segurança sempre muito bem atualizadas, de forma para não ficar ultrapassado e não sofrer com as inovações, né? Treinamentos que vão simular casos reais. Hoje é muito popular lá fora, empresas que contratam os agentes, né, os Red Teams, para fazer esse teste, esses treinamentos, sem as ciências dos funcionários. E, bom, falando agora um pouco sobre a segurança física, né? O engenheiro social ele toma proveito das hierarquias mais baixas para obter informações. Muitas vezes os funcionários são terceirizados, não tem muita conscientização, né, das informações que eles podem possuir, se elas são valiosas ou não. Então, principalmente aí o setor de vigilância, limpeza e helpdesk, que estão lá nas primeiras camadas hierárquicas de uma organização, eles precisam estar sempre sendo treinados, né, sendo atualizados e conscientizados sobre esse tipo de ataque. E, bom, partindo agora para a segurança técnica, né, deve existir uma firmeza em âmbito de punição para quem quebra as políticas de segurança da empresa, para quem divulga informações, para quem usa senhas fracas e etc., né? Que não dá valor à integridade para com os seus clientes, né? Bom, para ajudar nisso, a atualização de logins e senhas, né? Utilizando multicamadas aí de segurança para reforçar ainda mais. E o mais importante, talvez, para a segurança técnica é a implementação de Social Engineering Landmines. O que são essas landmines, né? São frameworks, ferramentas que já existem diversas no mercado, que identificam esses golpes, né? Que além de identificar, ele rastreia o atacante, expõe os seus dados e de tabela vai identificar onde estava essa brecha, né? Podendo aí dar vazão a essa área que não estava tão segura. Esses são aí os principais métodos de prevenção. Agora vamos falar um pouco sobre os impactos, né? Que essas técnicas, esses ataques trazem dentro das organizações. Segundo o relatório anual, né, Global Fraud and Risk Report 2019-2020, mais atual aí que nós temos divulgado, a empresa Proofpoint, grande empresa de segurança aí, internacional, pegando aqui em um cenário global, nós temos aqui os 3 principais tipos, né, de riscos, que são o vazamento de informações internacionais, 39%, roubo de dados e danos a reputações devido a relacionamento com terceiros, que os dois também são iguais, possuem 29%, e só esses 3 somados já dão 97%, né, dos tipos de riscos aí que as empresas estão correndo aí nos últimos anos, e todos são reflexos de ataque de engenharia social, né, todos envolvem engenharia social em algum ponto. Trazendo um pouco aqui para o Brasil, o cenário brasileiro, né, existem aqui 3 grupos a serem estudados, que são de incidente mais comum, o principal risco a ser priorizado, e o principal risco passível de acontecer no futuro, né. Vamos falar aqui dentro do quadro de incidentes mais comuns, tá, o vazamento de informações internacionais, que ele ocupa 55% aí desse risco. O principal risco a ser priorizado é o roubo de dados, né, que ele acontece antes desse vazamento de informações, né, então ele meio que está ali ligado. E o principal risco passível de acontecer, ataques cibernéticos coordenados em alta escala, né, que são um reflexo da evolução, né, dos golpes, utilizando IAs e bots aí para fazer esse trabalho quase que de forma automatizada. Bom, o que a gente conclui com esse panorama, né, com esse filtro aí das técnicas e o impacto? Por mais que as empresas não poupem esforços para lidar com esse tipo de brechas na segurança, o âmbito social ainda não é levado muito a sério, né? Não existe um debate muito forte dentro das empresas, então seria interessante que seja levantado sempre a conscientização sobre a ataque de engenharia social, sabendo que não existem apenas riscos técnicos, mas o âmbito social da segurança é importantíssimo para dentro das organizações e para trabalhos futuros, né, que sirva aí como um primeiro passo, uma fonte de conhecimento aí
essa síntese de informações sobre engenheiro social, suas técnicas, prevenções e de que forma eles impactam aí nas organizações. E é isso. Obrigado, Murilo. A gente vai passar para a fase da arguição da banca. Eu vou só interromper a gravação